Você quer aprender como fazer a transformação de rumo para azimuth de forma automática, bem tranquila, lá na calculadora de campo, no QGIS? Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer essa tarefa de uma forma bem fácil. Bora lá! Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo e autor do plugin ELF Tools. E sempre estamos trazendo aqui dicas, tutoriais bem legais para facilitar a sua vida na utilização do software QGIS. Então, vamos nessa e vamos ver como fazer a transformação de rumo para azimuth, de azimuth para rumo, de uma forma bem tranquila e bem fácil. Aqui nessa planilha do Excel, nós temos os lados de uma poligonal e os seus valores aqui de rumo, tá? E rumo aqui dado em graus e minutos. E aqui o quadrante onde se encontra esse valor aí de rumo. Agora, para carregar essa planilha lá no QGIS, primeiro eu vou fechar aqui o Excel e depois nós vamos na pasta onde se encontra esse arquivo, tá bom? Vou clicar, segurar e arrastar para dentro do QGIS. O QGIS vai ler essa planilha na forma de tabela, inclusive a gente consegue visualizar os dados que eu acabei de mostrar para você no Excel aqui na tabela de atributos. E agora nós queremos calcular, né, o valor de rumo em graus, tá? Somente em graus, então a gente vai transformar esses minutos em graus e somar com esse valor aqui em graus, para depois a gente fazer uma expressão aqui na calculadora de campo e transformar esses valores aqui de rumo para azimuth, utilizando justamente essa transformação que está aparecendo aqui na tabela, tá legal? Então, essa tabela aqui vai nos nortear para criar a expressão, legal? Então, vamos clicar aqui na calculadora de campo, vamos determinar aqui o rumo, que vai ser do tipo número decimal, tá? Esse rumo pode ser criado em um novo campo, ou seja, a gente vai criar uma nova coluna lá na planilha do Excel, ou criar um campo virtual, onde fica salvo no projeto do QGIS. No caso, eu vou deixar aqui como novo campo mesmo. O número de casas decimais, a gente pode aumentar aqui, colocar aqui, por exemplo, 8 casas ou 10 casas, né? Se eu aumentei 10, aqui eu posso colocar 15. Então, vamos deixar aqui o número de casas decimais maior. E agora vamos transformar, né, aquele valor que nós temos aqui, a parte de campos, né? Campos e valores, nós temos aqui graus, tá? O valor em graus, que já aparece aqui embaixo, mas a gente tem que adicionar ao valor de minutos, tá? Minutos, sendo que esses minutos vão ser divididos por 60, tá legal? Se nós tivéssemos segundos, então a gente colocaria segundos dividido por 60 vezes 60, que é o quê? 3.600. Como a gente não tem segundos, vou deixar somente aqui o graus mais os minutos dividido por 60, legal? Então, simples assim, criamos um novo campo, clico em OK, vai aparecer os valores aqui de rumo agora em graus decimais, que antes estava em grau e minuto, tá legal? E agora sim a gente vai chegar na expressão que nos interessa, tá? Que é transformar rumo em azimuth, utilizando aqui a nossa tabela aqui de conversão, tá? Que é bem simples, utilizando o círculo aqui dos quadrantes, né? Então a gente consegue identificar para cada um dos quadrantes onde tem essa nomenclatura, a transformação adequada, tá legal? Então, vamos lá na calculadora de campo e a gente vai usar a expressão case, tá? O case, se você colocar aqui na consulta, case, ele vai aparecer aqui, condicional, tá? E ele dá todo o passo a passo de utilização, tá? Então, para cada uma das situações, ou seja, para cada um dos quadrantes, a gente vai aplicar uma fórmula. E no final do case a gente coloca o end. É bem simples e a gente vai construir aqui o primeiro caso, tá? Da transformação para cada um dos quadrantes do rumo para azimuth, tá? Então primeiro eu escrevo case, vou deixar maiúsculo aqui, case, então eu uso o en e depois eu vou colocar o quadrante, tá? Então o quadrante você consegue pegar daqui mesmo, onde nós temos aqui campos de valores, nós temos o quadrante, pode ser o NE ou o SE, SW ou NW, tá? Então, vamos nessa aqui agora, colocar cada uma das situações. Então, vamos ali. Quadrante, nós temos o quê? NE, tá? No NE. Nessa situação, vamos ter o quê? Vamos retornar o valor do próprio rumo, porque o azimuth e rumo no primeiro quadrante vai ser igual. Então, aqui eu vou retornar o rumo. Bem tranquilo, tá bom? Depois, o quadrante foi igual ao quê? Ao SE, ou seja, sudeste,
Então, nós temos o quê? Then, a gente vai retornar o valor, aí você confere ali na tabela, mas é bem tranquilo, vai ser o quê? 180 menos o rumo, tá? Ou seja, é o ângulo, né? O rumo é o ângulo em relação ao eixo norte-sul, tá? Então, no segundo quadrante, é só pegar o 180 e tirar o pedacinho do rumo, ou seja, vamos ter 180 aqui, menos o rumo. Tranquilo demais, né? Então, próxima situação, when, a gente vai ter o quê? Quadrante igual, aí agora a gente vai para o terceiro quadrante, que vai ser o quê? Sudoeste, né? Vamos para sudoeste, que é o terceiro quadrante, e agora vamos colocar aqui o then, tá? O then, e vamos usar o quê? 180, no caso aqui, 180, mais o rumo, tá? 180 mais o rumo. E agora, conferiu aqui certinho, dá uma olhadinha na tabela, não, tá ok. Então agora vamos para o último quadrante, né? Que é o quarto quadrante, when. Vamos utilizar o quadrante igual a NW, tá? NW, tá? Em alguns casos, o pessoal utiliza o SO e o NO, tá? Então você vai verificar, tá? Caso, né, você queira funcionar para uma situação ou outra, tá? Então você pode usar aqui, tanto para um quanto para outro, usar o in, e aí você abre o parênteses e coloca as duas situações, tá? Então, aqui nós vamos ter NO, tá? Noroeste. Também funciona perfeitamente. Aqui em cima a gente pode fazer uma situação parecida, né? Então, quase o quadrante se enquadre, né? Em uma dessas situações, aqui no caso vai ser SW ou SO, também vai funcionar, tá? Tranquilamente, tá? Ao invés de usar o igual, que o igual é apenas para um string, você usa o in e você vai comparar com todas as strings que estão dentro do parênteses. Legal? Então, vamos lá aqui para o then. Nesse caso aqui vai ser then 360 menos o que? Menos o rumo, tá? Então o rumo já está aqui, dou 2 cliques e nós temos aqui a nossa transformação. Está faltando o quê? Observe que aqui a expressão está inválida. Por quê? No final eu tenho que colocar o end, né? Colocando o end, vou colocar aqui maiúsculo, sim, vai funcionar agora o case, tá? Então aqui nós temos a prévia da visualização, só basta ir passando aqui para cada um dos lados, nós temos os valores de azimuth. Então agora só basta você dar uma revisada para ver se você colocou tudo certinho de acordo aqui com a tabela, tá? Então a gente tem rumo, 180 menos rumo, depois 180 mais rumo e depois, por último aqui no quarto quadrante, 360 menos o rumo. Tranquilo demais, tá? Então agora a gente vai clicar em aqui antes, né? Antes de clicar no OK, que não aparece aqui habilitado, você vai ter que dizer o tipo de campo, né? Então o nome do campo. Esse caso aqui vai ser o quê? Azimuth, vou colocar minúsculo, azimuth, e aqui número decimal, legal? Número decimal, e lembrando, a gente vai colocar aqui o comprimento, né? Vamos colocar aqui com 10 casas decimais, a parte aqui de precisão, e por fim assim, agora a gente vai poder clicar em OK, né? Clico em OK, e aí nós temos agora o nosso rumo e nosso azimuth, tá bom? Então, para a gente fechar esse tutorial, vamos fazer a transformação agora inversa, levar de azimuth para rumo. Então, como é que a gente faz isso? Então, para isso nós vamos aqui na calculadora de campo, tá? Na calculadora de campo a gente vai criar um novo campo chamado de rumo 2, tá? Rumo 2 que vai vir como texto, porque agora a gente vai concatenar as informações ali do valor numérico do rumo com ali o valor do quadrante, né? Se é NE, NW, SE, SW, tá? Então, essa expressão agora que eu vou passar para você é basicamente utilizando o case, tá? Então, essa expressão já está aqui na descrição do vídeo, então você pode ir na descrição, copiar e colar e fazer a sua transformação. É o que eu vou fazer agora, vou copiar aqui e colar da descrição do vídeo, né? Você vai poder fazer a transformação agora de azimuth para rumo. Então, observe o que é que nós temos aqui de diferente, né? No caso aqui, a gente tem a transformação baseado nos valores dos ângulos do azimuth, ou seja, de 0 a 90 graus, a gente vai ter o quê? O próprio azimuth igual ao rumo, né? O rumo vai ser o próprio azimuth, e aqui a gente está concatenando esses dois palitinhos aqui para cima. Se você
verificar aqui, nós temos esse botão, que é concatenação de strings, tá? E esse format number obriga a nós termos ali 10 casas decimais, tá? Então, um pequeno detalhe. Observe aqui que nós temos o tipo texto, então a gente vai ter que ajustar o tamanho do número de caracteres, tá? Que é o comprimento de caracteres. Como a gente aqui, nós temos 10 casas decimais, então a gente precisa de um espaço maior para o texto. Então, na dúvida aqui, eu coloco mais 10, então coloca 20, né? O comprimento do texto de saída, tá? Senão ele vai truncar e não vai aparecer todas as informações. Legal. E aqui concatenando, né? Aqui o número com 10 casas decimais com aqui o sufixo, né? NE, tá? E aí a gente consegue verificar, né? Na prévia, passando aqui para cada uma das feições, como vai ficar o resultado, né? Você pode passar aqui e vai visualizar para cada uma das feições, cada um dos lados. Olha que bacana, tá? Então, da mesma forma, né? Que baseado nos intervalos, né? E as fórmulas que estão aqui na tabela, nessa tabela aqui, transformação de rumo para azimuth, no caso ali de azimuth para rumo, tá? Então a gente está levando agora os valores de azimuth e calculando o valor aqui correspondente do rumo, bacana? Por fim, a gente clica aqui em OK, e aí a gente vai ter, né? Vou expandir um pouco mais, os valores agora de rumo, né, gerados a partir do azimuth. E observe que está batendo aqui tudo bem certinho, porque a gente utilizou essas fórmulas aí que basicamente é a transformação inversa. Bacana? Então, se você gostou dessa dica, desse tutorial, tá? Se essas expressões, essas transformações foram úteis para você, tá? Não esquece de dar aquele teu like, de compartilhar aí com os amigos também que atuam na área, tá bom? E se inscreve no canal para poder acompanhar novas dicas e tutoriais como esse, tá? E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Um abraço e até a próxima!